Olá, sejam muito bem-vindos à continuidade do estudo sobre a Bíblia da Comunidade Batista Oceânica do Leblon. Hoje nós estudaremos mais um pouquinho sobre a inspiração divina da Bíblia, sobre a inerrância, sobre a utilidade, para que ela é útil, né? Sobre o propósito da Palavra de Deus. E também nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de ensinar a Palavra de Deus às crianças, né? E também do poder da Palavra de Deus para a salvação. O texto principal da aula de hoje está em 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Então vamos à leitura. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Nós vamos iniciar primeiramente falando sobre a inspiração, aí depois mais para o final a gente retorna para os demais textos. Então, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, né? Então ela é toda, na totalidade, desde Gênesis até Apocalipse, né? E o que significa inspirada? No grego é a palavra theopneutos, que significa literalmente soprado para dentro por Deus. Então era Deus soprando naqueles escritores, né? O que ele queria que fosse escrito, né? Então a inspiração divina é a ação sobrenatural do Espírito Santo para que aqueles 40 escritores, né, escrevessem exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito, aquilo que Deus queria que permanecesse na palavra dele, que nós temos acesso até hoje, né? E essa inspiração divina, né, na maioria dos textos, era aquela ação efetiva, né, de Deus inspirando o escritor, né? Mas também tem outros casos, né, como em Lucas, né? Lucas falou assim, que ele fez uma investigação cuidadosa antes de escrever o texto, né? Então ele foi averiguar os fatos, o que já estava escrito, né? E também tem casos em que Deus fala assim, escreva o que você vê, escreva a visão, né? Que tem em Apocalipse 1:19 ou em Abacuque 2:2, né? Tem aqueles casos que Deus escreveu pelo próprio dedo dele, né? Escrito pelo dedo de Deus, né? Como é a tábua de Moisés, é um caso, né? E também tem em Deuteronômio, né? Então, mas independente da forma de como aquele texto foi inspirado, a gente sabe que todo ele foi inspirado por Deus. E apesar das características, né, diferentes, né, pessoais de cada escritor, a gente viu que esses 40 escritores, eles nasceram em épocas diferentes, eles moravam em locais diferentes, eles tinham instruções diferentes, né, estilo literário diferente, né, mas nada anula a inspiração, porque o importante é a mensagem, né? É aquilo que Deus quis transmitir, é o conteúdo em si, né? A gente sabe que por exemplo, assim, João é o apóstolo do amor, ele fala filhinhos, né? Pedro já é mais sanguíneo, ele já é mais direto, né? Então a gente sabe que tem também, tem narrativa, tem poesia, tem provérbio, tem alegoria, né? Tem parábolas, então, mas todas essas diferentes formas, né? É uma forma diferente, mas a inspiração de tudo foi divina. Então a Bíblia, ela obtém seu caráter santo, verdadeiro, poderoso, e é a autoridade do próprio Deus. E agora vamos ver no Velho Testamento, a inspiração da Bíblia no Velho Testamento. O que o Velho Testamento fala sobre isso? Zacarias 7:12, né? Ele fala assim, as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Então ali, falando assim, a palavra foi enviada por Deus pelo seu Espírito, né? Lucas 24:44.
Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então aqui Cristo, né, o próprio Jesus falando assim, era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito lá. Então é Jesus endossando, autenticando o Velho Testamento, né? E agora vamos ver a respeito do Novo Testamento. Gálatas 1, 11, 12, um exemplo, porque tem muitos exemplos, né? Mas informo vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Cristo Jesus, né? Então aqui Paulo falando assim, é o que eu recebi do próprio Cristo, né? E tem em 1 Coríntios 11, ele fala também, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então aquilo que ele recebia do Senhor era aquilo que ele entregava, não era humano, né? Em 1 Tessalonicenses 2,13 também, temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então aqui Paulo falando assim, é a palavra de Deus, aquilo que vocês ouviram é a própria palavra de Deus. E ainda ele fala eficazmente, né? Então a gente sabe que aquilo que é eficaz, aquilo que trabalha em nós, aquilo que opera em nós, né? Só pode ser inspirado por Deus. E agora vamos ver o que em 2 Pedro 1, 19 e 21 fala. Assim temos ainda mais segura a palavra profética. Vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui nós percebemos que é Pedro autenticando a palavra de Deus, né? Ele fala assim, nada é de vontade humana, mas é de Deus pelo Espírito Santo, né? E essa primeira parte desse texto traz um ensinamento muito belo, né? A gente sabe que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. E aqui ele fala da luz, né? Ele fala assim, a palavra profética, vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha no lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no coração de vocês, né? Então, a palavra é uma luz que entra nos lugares escuros. A gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele quer obscurecer a mente humana, ele quer obscurecer o entendimento, ele tenta nos cegar. Mas a palavra também tem esse papel de ser luz, né? Como está em 2 Coríntios 4:4, né? Paulo fala assim, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o que ele quer é cegar, mas a palavra não, ela vem para dar luz, até que clareie e a estrela d'alva nasça no coração. Isso é Jesus nascendo em nossos corações, permanecendo em nossos corações. Então a palavra é aquela que vai trazendo luz e a gente vai absorvendo e vai entendendo, e aí a gente recebe o que ele tem para nós, né? Agora vamos falar sobre a inerrância da Escritura, né? Então o que é a inerrância, né? É totalmente verdadeira, confiável em tudo que afirma, né? É a qualidade daquilo que não tem erro. Vamos ver algumas razões para a gente crer
que a Bíblia é inerrante, que não contém erros, né? Primeiro, João 10,35 fala que a Escritura não pode falhar. Então, ele afirmou, a Escritura, a palavra de Deus, não pode falhar. Depois, em Salmo 19,7 fala assim, a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. Então, a lei do Senhor é perfeita. Perfeição é uma coisa que não contém erro nenhum. Então, se a lei do Senhor é perfeita e o testemunho é fiel, é a palavra que está dizendo, né? Então, temos que crer naquilo que o Senhor escreveu, né? E depois, em João 17, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é verdade. Ela é verdadeira. Então, ela é inerrante, não contém erros. E outro ponto importante, né, como a gente já viu, é inspirada por Deus, né? Deus é o verdadeiro autor da palavra e nós sabemos que Deus não mente, né? Deus não é homem para que minta. E também em Tito 1:2 fala, o Deus que não pode mentir, né? Então nós sabemos que a palavra de Deus a gente pode confiar, ela não contém erros. Às vezes as pessoas aí fora procuram alguma coisa para descredenciá-la, né? E ainda mais, as profecias cumpridas. A principal profecia cumprida, a gente sabe que foi a vinda de Cristo, né? Que ela foi profetizada muitas vezes lá no Antigo Testamento e depois lá no Novo a gente viu tudo se concretizando, mas isso é assunto para uma próxima aula, né? E outras profecias também, a gente viu muitas assim, que nem José, né? Ele teve aquele sonho lá na frente, depois de muito sofrimento aquilo se cumpriu. Então são N momentos, N citações de profecias, né? Que lá na frente a gente percebe que ela se cumpriu. Então isso é uma evidência também. E mais uma forte razão para a gente crer, né, na inerrância da Escritura, né? É o que Jesus falou sobre ela. Vamos ver em João 5,39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E depois em Mateus 5,17 e 18. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum mi ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, né? Então Jesus aqui novamente autenticando as Escrituras, autenticando o Velho Testamento também, né? E a gente sabe até que tudo se cumpra, né? Que está profetizado já. É a volta de Cristo, é esse momento que nós devemos estar sempre esperando, né? E preparados. E agora vamos ver sobre a utilidade e o propósito da Escritura, né? Então, em 2 Timóteo, né, 3,16, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, né? Então, ela tem uma utilidade, né? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar com retidão, né? E aqui, se a gente prestar atenção, né, ensino e educação na justiça fala em aprendermos com a palavra. É a gente aprender a nossa caminhada com a palavra, né? E quando a gente olha a repreensão e correção, já é a palavra nos moldando, é a palavra nos corrigindo, né? É uma ação corretiva sobre nós, porque a palavra é um espelho. Quando a gente olha assim, a palavra fala isso, como é que eu estou? Eu estou andando de acordo com a palavra? Então a gente tem a oportunidade de ser corrigido, né? De ser repreendido pela palavra, né? É melhor ser repreendido pela palavra do que às vezes ser repreendido pela vida ou pelo próprio Deus, né? E vamos ver aqui o que fala em Hebreus 12, 5b e 6, né? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama, né? Então, até a correção de Deus é bênção para nós, né? Mas a gente tem que estar o tempo todo, a melhor correção, né, é pela palavra, né? O melhor é aprender até com os erros que estão citados na palavra, né? Porque a palavra fala dos erros
que cometeram, né? Mas tudo que vem para nos corrigir, para nos consertar, para nos moldar, é bênção de Deus para as nossas vidas, né? E depois em Romanos 15:4 fala: pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, né? Então tudo que foi escrito no passado é para o nosso ensino, é para nós aprendermos, né? E agora vamos ver sobre o propósito da palavra de Deus, né? Ali fala assim: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o propósito das Escrituras é a preparação do servo de Deus para fazer a sua obra, para cumprir o seu id, né? Como a palavra fala, né? Vão a todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, né? Quem nele crê será salvo. Então a gente tem que ter esse amor pelas vidas, né? E saber que a palavra é poderosa para fazer isso também, né? E agora vamos ver as instruções de Paulo a Timóteo, né? Que está no texto de 14:15b, né? Então, no verso 13, só para contextualizar, o verso 13, né? Paulo falava assim que os perversos e os impostores irão de mal a pior. E aí ele fala para Timóteo e hoje para nós, né? Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que, desde a infância, você conhece as Sagradas Letras. Então aqui é a instrução a Timóteo, quanto a você, permaneça, não desanime, não desista, persevere até o fim, acredita firmemente, não fique cambaleando, né? Aquela fé que vai de um lado para o outro, né? Não, é firmemente, né? E aqui a segunda parte, né? Que ele fala, desde a infância você conhece as Sagradas Letras. Então aqui mostra a importância, né? De ensinar a palavra de Deus às crianças. Aí, como é que Timóteo aprendeu, né? Vamos ver o que está escrito em 2 Timóteo 1:5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Então aqui a gente percebeu que Timóteo foi instruído na palavra de Deus, pela avó, pela mãe, depois por Paulo também, né? Mas a importância de ensinar a criança, ensinar na escola bíblica de infantil, né? Ensinar em casa, ensinar o sobrinho, né? Porque são as histórias infantis, né? Que a gente tem que passar a contar, né? A criança vibra conhecendo a história dos heróis da Bíblia, né? E aí a gente sabe que mesmo depois, né? De velhos, como está lá em Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Talvez a gente pode pensar assim, poxa, mas eu ensinei e alguém se desviou. Mas a gente tem que crer na palavra. A palavra foi pregada, a palavra foi ensinada, né? Agora, cabe a nós orar. A gente sabe que a palavra é semente, né? Ela precisa de um coração fértil. A gente orar, Senhor, dá um coração fértil, né? Para receber a palavra, para que a palavra é viva e eficaz e permanece. Então, a gente tem que fazer isso, e a gente sabe que ela precisa ser regada com oração, ela precisa da luz, que a luz é a própria palavra, né? E aí, quem vai dar o crescimento é Deus, né? E vamos ver, em Isaías 55:11 fala, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então nós temos que crer, né? E aqueles que porventura conheceram a palavra e talvez em algum momento, né, decidiram não permanecer ou não acreditar firmemente, né? É tempo de voltar. Senhor, toca no meu coração, faça com que essa palavra que um dia aprendi germine no meu coração, dê vida a ela, porque a gente sabe que a palavra é viva, é eficaz,
né? Então, o Senhor pode trazer vida, o Senhor pode trabalhar, né? E vou fazer retornar para a presença dele. E ainda em 2 Timóteo 3,15, né? As sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então essas sagradas letras, né? Elas tornam sábio para a salvação. Sobre sábio, a gente vai ter uma aula só para ver sobre a sabedoria que a palavra de Deus nos dá, né? Mas aqui a gente vai focar na salvação, né? A palavra, ela é poderosa para salvar. É a proclamação do Evangelho, né? E aqui é salvar a si próprio, né? Que ele está falando com Timóteo, mas também salvar a outros, né? E vamos ver o que 1 Timóteo 2,4 fala. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus quer que todos sejam salvos e pleno conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, a verdade sobre Cristo, né? E ainda em 1 Pedro 1,23, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então aqui nós vemos que a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, ela pode regenerar, ela pode fazer alguém nascer de novo, né? Ela pode dar uma nova vida em Cristo Jesus. Então a gente vê o poder da palavra para a salvação, né? E ainda em Romanos 1,16, né? Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, a palavra é o poder de Deus para a salvação. Então, a gente tem que saber guardá-la no nosso coração, para que a gente possa falar, para que a gente possa ter a sabedoria para usá-la na hora certa, né? Porque Paulo falou assim, sábio para salvar, né? Então, é usar a palavra com sabedoria, na instrução, na dependência do Espírito Santo, né? E ainda em 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então a palavra da cruz, de Cristo crucificado, ela é o poder de Deus para a salvação, né? E agora vamos meditar um pouquinho sobre a Bíblia inspirada, a palavra de Deus inspirada e um livro comum, né? Eu posso melhorar com um livro comum? Posso, dependendo do livro, podemos, claro, né? Mas então, o que a palavra tem de superior? O que a palavra tem de diferente, né? A palavra, ela tem o poder de transformar vidas. Só ela consegue penetrar, né, no coração, até a divisão da alma do espírito e transformar alguém verdadeiramente, né? É uma transformação de dentro para fora. Um livro pode nos ensinar coisas, mas o poder da palavra é totalmente diferente, né? Mas a gente sabe que a palavra, a oração, né? E a vontade de Deus para as nossas vidas, ela tem esse poder. Então vamos orar para que Deus nos use, para que Deus aumente a nossa fé, para que a gente busque cada dia mais a palavra de Deus para as nossas vidas e para a vida dos outros. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este momento, por a tua palavra exposta aqui, Pai. Por sabermos que a tua palavra, ela trabalha em nós, ela trabalha através de nós. Ela é inerrante, Senhor, ela é inspiração do Senhor. Ela traz vida, ela transforma, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar conosco a cada dia, que nós possamos cada dia mais ficarmos firmes na tua palavra, firmes na tua vontade, firmes no teu querer, que nunca haja dúvida em relação à tua palavra. E, Senhor, aqueles que porventura estejam em dúvidas, estejam querendo desistir, Senhor, dê o desejo firme, a vontade firme de voltar para a tua presença, Pai. E, Senhor, aqueles que um dia conheceram a tua palavra e se afastaram, traga-os de volta para a tua presença, Senhor.
É isso que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém.